Nicolas, inclusive o Lula, como você bem falou, nunca é culpa dele, e agora ele está pondo a culpa no Trump. E nesse assunto está tendo um monte de ruído, inclusive ontem teve uma mensagem do Eduardo Bolsonaro ao Tarcísio, criticando o Tarcísio por diálogo com empresários. Ele escreveu, né, subserviência servil. Eu queria que você comentasse isso, o que aconteceu e quem você acha que está com a razão nessa treta. Eu não sou analista de quem está com a razão, viu, Sam? Assim, respondendo de forma bastante assim, educada. Até mesmo porque eu acho que ambos vão ter razões para poder justificar as suas ações, né? O Tarcísio defendendo o seu Estado, o Eduardo, enfim, defendendo aquilo que de fato ele acredita, e que eu também acredito que as sanções que estão acontecendo, muito se dá, e não tenho dúvidas que a maioria se dá, está na carta do Trump pelas decisões do Alexandre de Moraes com relação às próprias eleições, com relação às plataformas, né? E nós estamos vendo aí agora uma volta da esquerda em censurar as redes sociais, principalmente através do STF, com o artigo 19, né, do Código Civil, do Marco Civil da Internet. Então, há uma preocupação, pelo menos descrita na carta do Trump, com dois temas no primeiro e segundo parágrafo, que o tratamento com o Jair Bolsonaro, uma caixa às bruxas, e o segundo com relação ao Supremo Tribunal Federal e leia-se o que está na carta, eleições livres e liberdade de expressão, principalmente nas plataformas. Então, eu acho que a melhor resposta foi a resposta que o pai dele deu a toda essa situação. Ambos ali, enfim, têm os seus argumentos, têm as suas posições. Eu só acho que, de fato, nesse momento, foi o que eu falei no meu vídeo, que a gente, obviamente, eu não tenho o que comemorar com relação a isso. É o meu país, obviamente, que está em jogo, mas há muitos motivos para você entender o porquê que isso está acontecendo. E é necessário entender, porque o Brasil, pelo que me parece, se tornou torcidas e não pessoas que analisam o que está acontecendo. Isso não aconteceu do nada. O Trump deixou bem claro o que está acontecendo. O que está acontecendo no Brasil é muito sério. É muito sério. As pessoas muitas das vezes acham que somente, digamos assim, você ter a economia é o suficiente para ter um país. A China tem uma economia maravilhosa. Agora, e a tua liberdade? E o teu país como futuro? Ninguém vai parar e raciocinar o que está acontecendo. Então, o que eu deixo claro no meu vídeo está na mão agora do Lula, está na mão do STF resolver. Vão recuar, vão fazer julgamentos imparciais, vão fazer a devida justiça ou vão continuar com essa, leia-se o que o Trump diz, perseguição, né? Uma caixa às bruxas à oposição. Porque o que me parece que vai acontecer é o seguinte: se a gente não tomar uma decisão agora de frear a tirania, nós não vamos ter nem eleição. E eu não estou preocupado somente com eleições, não, caramba. Eleições por eleições, você acha que quando o Lula saiu da presidência, a esquerda deixou de ter poder? Peraí. Você acha que eles estão preocupados com 20 daqui 30 anos? E se a gente não se posicionar agora para poder, de fato, entender o que está acontecendo, porque, vamos lá, é certo, assim, você não precisa gostar do Bolsonaro, não. Você não precisa ser bolsonarista, você não precisa gostar de ninguém da direita. Agora, falar que num país onde um cara que acessou bota dólar na cueca, um cara como o Guedel, que encontra milhões de dinheiro na mala, todos da Lava Jato estão soltos. Sérgio Cabral está ali em cima de uma cobertura no Leblon, fazendo um videozinho, impune. Todas as pessoas envolvidas no escândalo de corrupção do PT estão soltas. E Bolsonaro vai tomar 43 anos de cadeia por conta de um golpe que não teve nem arma de fogo, onde tinha ali a maioria das pessoas, a média era de 40, 60 anos de idade. Sim, não precisa gostar do cara, mas chegar e falar para mim de que isso é um julgamento justo ou no mínimo imparcial, sim, isso é ignorar, poxa, a realidade. E ele representa uma parcela gigantesca da sociedade. Ele não perdeu por 80 a 20, foi 1% de diferença. 1% de diferença. E, poxa, chegar e falar assim, não, ele não pode competir porque ele fez uma reunião com embaixadores. Espera aí. Eu, como Argentina, na final da Copa do Mundo, falar: ei, Neymar não vai poder jogar não, porque o corte de cabelo dele é ofensivo para a nossa cultura. Será que é porque o cabelo dele é ofensivo mesmo ou porque não quer que o melhor jogador jogue contra vocês? É o que está acontecendo. O nome hoje que consegue ganhar
do PT nas pesquisas chama-se Bolsonaro, você gostando ou não dele. E eu confesso, eu estou assim, curioso, entusiasmado em ver como é um governo de direita sem pandemia. Porque mesmo com pandemia, os cofres ficaram no verde e no primeiro ano o Lula deixou no vermelho. Vamos ver como é que é. Porque a gente trocou, caramba, só para finalizar, perdão, Daniel, a gente trocou Paulo Guedes por Haddad. A cada 37 dias no Brasil tem um novo imposto. Você trocou, até em primeira-dama, você trocou a Michele pela Janja. Você trocou direitos humanos ali, que era a Damares, por um cara que agora já não está mais no ministério por escândalo de sexual com outra ministra do Lula. A gente trocou Tarcísio por nem sei quem é o ministro de agora. Então, assim, as pessoas precisam entender que o voto tem consequências. E o que nós estamos enfrentando hoje, basta você perguntar o que no Brasil está melhor. Você não vai encontrar essa resposta. Perfeito. Mas você não acha também que a direita brasileira está muito caladinha aí no Congresso, essa turma está muito calada? Tanto é que os caras estão pedindo pro Trump dar uma... Você não acha também, um salve. Você não acha também que essa direita está muito na moita? Oi, Emílio, eu vou falar por mim, porque primeiro eu não sou líder de direita, eu não gosto de colocar dessa forma. Mas você... Eu sou só uma pessoa que está fazendo aqui o meu trabalho e a gente tem uma repercussão na comunicação. Sim, você é um cara... Você influencia muita gente. Eu considero você um grande líder da direita, sim, senhor. Não, mas eu não me coloco esse título, até mesmo porque por mais que tentam colocar uma pecha, um rótulo em mim como um garoto que não escuta, ou é rebelde, ou quer tomar o lugar de alguém. Pelo contrário, eu tenho 29 anos apenas, sei que tenho muito que aprender, tenho me esforçado para isso, tenho buscado um equilíbrio, e isso não é mudar a sua essência, mas é buscar um equilíbrio para, enfim, preocupar de fato com o nosso país. Tomo pancada dia sim e dia com certeza, desde primo com maconha, até empresa gastando 750 mil reais como se isso fosse um crime do dinheiro meu, desde contratar designer de sobrancelha para estar no meu gabinete, que ela não trabalha como designer de sobrancelha, né? Quem contrata cabeleireiro para ser cabeleireiro é outra pessoa que vocês sabem quem. E se ela fizesse, minha sobrancelha estava demitida, porque minha sobrancelha é igual uma fita isolante. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Simplesmente realizo o meu trabalho e os frutos vêm. O que eu acho, Emílio, tem muita gente ali na Câmara da oposição que eu não falo isso aqui como um advogado, mas falo isso aqui atestando a realidade, que trabalham todos os dias para poder resolver as coisas no Brasil. Agora, nós não estamos numa democracia plena, onde você tem o judiciário que julga, o executivo que executa, o legislativo que faz leis. Não existe isso. Então, muitas pessoas acham, Nicolas, por que vocês não fazem uma lei? Por que vocês não fazem uma PEC? Amigo, você acha que lei vai conseguir combater uma tirania? Você acha que lei vai parar o Alexandre de Moraes? Vou falar aqui no português rasgado. Você acha mesmo que uma PEC vai passar na Câmara, uma PEC, por exemplo, que reduz gastos da presidência? Você acha que uma PEC que reduz os poderes dos ministros vai passar ali naquele Congresso? O Congresso quem escolheu não fui eu. Eu votei, mas a maioria que colocou quem está lá. Então, se a coisa está ruim, a matéria-prima que eu tenho para trabalhar. E a gente nunca votou para aumento de impostos, a gente nunca votou para poder aumentar cargos no STF, como votou agora essa semana passada, e eu votei contra. Então, assim, o nosso papel a gente está fazendo, mas foi vendido talvez uma ideia de que é o Congresso mais à direita de todos os tempos, e de fato é. Mas é o Congresso ideal, a gente tem maioria? Não temos. Então, o que eu espero? Que as pessoas, ano que vem, façam escolhas melhores. Para de ficar achando que, aquele deputado ali mandou tal emenda ali para o meu município, então eu vou votar nele. Se emenda por emenda resolvesse o nosso país, a gente era Tóquio, a gente era Dubai, porque a quantidade de emenda que tem nesse país é brincadeira. O que muda de fato é coerência, é honestidade, é transparência, é você ter a certeza de que eu não vou votar contra você. E as pessoas estão entendendo isso. Então, a minha... não esperança, porque a política ela é um meio de influência no nosso país. Mas eu espero de que ano que vem nós tenhamos senadores que sejam mais combativos e que a gente consiga ter maioria no Senado e na Câmara. E aí sim a gente consegue colocar pautas que sejam possíveis. Que é isso, do nada. Um abraço pra você. Isso aí é interno. Ele mandou um abraço. Pode mandar um abraço. Quando a gente ganha da Globo, o Boni aparece. Dá um tchau. Tem um sorriso dele. Não, é que o Boni ele foi desprezado pela Rede Globo de televisão. Quando a Globo fez 60 anos,
ele não convidaram ele para festa. Isso, essa é uma homenagem. Então, é uma homenagem que a gente faz pro Boni. Quando a gente ganha da Globo. Então... Sim. Posso fazer uma questão? Só fazer uma questão Do nada. Falando de o quê? Do nada aparece o Boni. Não, sabe o que eu queria falar que a gente não comentou aqui? Sobre a eleição do ano que vem? INSS. Dos velhinhos? Ele não falou porque tem o seguinte. Os velhinhos ninguém mais fala. Não, nem vocês. Ele fala. Só eu falo que eu sou velho. Você esqueceu de falar hoje que a sua lugar de fala. Então, é lugar de fala. Aproveitando que você não comentou, Emílio, sobre o INSS, pergunto para o Nicolas, porque tem uma iniciativa dele, inclusive lá, né? O Mota, me parece que o Centrão que vai liderar isso tá para sair em agosto e que pé que tá isso daí. Nicolas Ferreira. Então, em primeiro momento, né, eu fico absurdado com a população em geral. Eu tenho sempre postado ali nos stories, posto ali, enfim, nas redes sociais sobre a INSS, mas a população brasileira, de fato, esquece das coisas, né? Milhares de idosos foram roubados, literalmente, um dos maiores escândalos, e simplesmente, digamos assim, as polêmicas diárias tiram a nossa atenção daquilo que é importante. Houve-se manchetes falando que eu poderia ser o relator. Até o momento não chegou nenhum convite nesse sentido para mim, então por isso que eu não vou falar aqui se eu vou ou se eu não vou. Tenho as minhas avaliações. Nicolas, pode ser muito bom porque você é combativo, pode ferrar o Lula. Tá. Mas se for o Marapuca, quando que o centro ou eles quiseram me colocar numa posição para poder me ajudar? Eu preciso colocar isso na mesa, até mesmo porque eu sei como é que funciona a CPI. No meio da CPI, eles podem mudar toda a composição da CPI e literalmente me ferrar lá dentro. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer um parecer para poder punir quem são os responsáveis, e se esse parecer não for resolvido, qual pode ser a narrativa dos nossos, enfim, amigos da mídia? Nicolas não fez o trabalho correto, no fim não deu nada. Então, enfim, eu posso cair no Marapuca e eu não desejo isso. E eu vou avaliar, até mesmo porque não chegou nenhum convite oficial. O que eu sei existem entidades que não estão sendo investigadas pela Polícia Federal, isso é da boca do diretor-geral da PF, do Andrei, como, por exemplo, o do irmão do Lula. Existem diversas entidades que, enfim, foram recordistas de descontos indevidos e até agora nada, não aconteceu nada. E aí eu pergunto, se a própria Polícia Federal, que é enfim, a responsável de ir atrás de criminosos e investigar isso, não está, até então, tá? Não está divulgando ou não alcançou ainda quem são os responsáveis, quem dirá uma CPI, um bando de deputado e senador que está lá por interesse próprio para poder defender o Lula. Então, eu acho que muita coisa ainda tem para rolar, mas assim, gente, é alguma novidade para alguém, Daniel? Não. De que teria escândalo, poxa, nesse governo não né? E não vai acontecer nada. Ô, Nicolas, você falou sobre as eleições do ano que vem e o que a gente viu nas últimas eleições municipais, né? E ano que vem presidência aí, e ainda está uma interrogação sobre Bolsonaro. Todo mundo fala, quem é o nome? Fala, é o Bolsonaro. Só que a gente sabe que ele está inelegível, a gente não sabe o que vai acontecer. E a pergunta que eu te faço nas próximas eleições, que são muito importantes para o Brasil, obviamente, você vai seguir o que o Bolsonaro indicar, caso ele não reverta toda essa situação, ou você vai tomar a mesma atitude, analisar, e se não for algo que, como foi aqui em São Paulo, né, que o pessoal até criou aí, falou, o Nicolas está traindo o Bolsonaro e tudo mais, você vai seguir um nome que você acredita que seria melhor para o Brasil, não? Então, o Bolsonaro e todas essas, digamos assim, questões que podem acontecer no futuro, é muito difícil, né, da gente falar o que nós iremos. Um ponto Bolsonaro tem uma experiência, enfim, política muito maior do que eu, e nas questões, por exemplo, de São Paulo, que aconteceu, tomei uma posição, enfim, divergente, não apoiei literalmente o outro candidato, mas, enfim, me simpatizei. Mas a gente sabe que são muitas variantes. Então, o que pode acontecer? E eu acredito que ele está correto de manter a candidatura dele mesmo até o final. E o meu candidato, o único que para mim é inegociável, o meu apoio, é o Bolsonaro. Todos os outros, eu acredito que a gente tem que, enfim, sentar, conversar, avaliar. Exato. Porque
são muitas coisas ainda que eu não sei. Eu não sei quem vai ser o vice de todos os candidatos, eu não sei quem de fato serão os candidatos, eu não sei quem que o Bolsonaro irá apoiar. E é claro, a decisão dele pesa e muito. E eu acho que ele vai fazer a melhor escolha de quem ele irá apoiar. Eu não acho que ele, por exemplo, vai apoiar o Lula, concorda comigo? Então, ele deve apoiar, obviamente, uma pessoa que eu também apoiaria naturalmente. São muitos cenários, é muito difícil, tem muita água para rolar. Eu acredito que a esquerda, enfim, juntamente com o consórcio STF, não vai deixar com que ele faça, enfim, campanha, com que ele tenha o poder que ele tem nas ruas. Não tem outra pessoa que coloque tantas pessoas na rua como o Bolsonaro. Foi numa quarta-feira à tarde, se eu não me engano, lá em Brasília, colocou milhares de pessoas em prol da anistia. Então, tem muitas coisas ainda que pode acontecer para tomar decisão. Uma coisa que eu penso, Morgado, é o seguinte: a gente precisa tomar muito cuidado, porque existem coisas que são muito caras, sabe, assim, para nós como país. E a gente não pode, enfim, ficar nesse ar de eterno, sabe, de ficar de torcida. A gente precisa analisar os nossos próprios erros como direita, analisar o que a esquerda, enfim, tem errado, que eu acredito que é em sua maioria, e está na mão das pessoas, enfim, no ano que vem. Mas é muito difícil falar ainda, que são muitos cenários ainda que podem acontecer. Boa.